casa mal, aquilo me fazendo mal, deitei na minha cama, aquilo me fazendo mal. Aí peguei minha Bíblia, cara. Falei, deixa eu ler um texto aqui na palavra. Aí Silvia entrou no quarto. Quando eu fui ler o texto da palavra, eu falei, não vou ler não. Porque se eu ler mesmo, eu tenho que ler lá os 10 mandamentos, cara. Que diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Sabe como? Ela é minha mãe, eu tenho que honrar ela. E vou te falar, foi uma noite longa. Que o meu desejo era ir lá na casa dela. Mas eu falei, vou deixar para amanhã de manhã. Foi uma noite longa. Mas cheguei na casa dela de manhã para tomar o café. Ela estava brava demais. Eu entrei, oi mãe, ela oi. Aí sentei lá na cozinha dela, que é lá no cantinho. Ela tem uma cozinha lá fora. Falei, mãe, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho o direito de falar assim com você. Me perdoa, por favor. Ela veio, me deu um abraço, me deu um beijo. E como toda mãe, né? Mãe é mãe. Eu sempre digo, pai, um tá bom. Mãe tinha que ter 2. Uma substituta. Mas ela foi, me deu um beijo, um abraço. Falou, filho, Deus te abençoe. Aqui, que Deus te abençoe foi aquele. Que esse Deus te abençoe foi assim. Deu para restaurar. Eu saí de lá no meu carro orando em línguas. Com som alto e gritando aleluia e orando. Eu falei, caramba, que júbilo. O Senhor me capacitou a encontrar na sua palavra o princípio correto para trazer ele de volta para o centro e o governo da minha vida. Quantos aqui estão assim de repente hoje? Quantos aqui hoje estão vivendo exatamente esse momento? Então por isso vão adorar a Deus, sabe, talvez como Davi, com saltos, com danças, sabe, com vestes festivais. Mas tem outras situações. Eu gosto ainda, eu anotei aqui, eu quero ler esses 2 salmos aqui, que são muito lindos. Olha esse salmo aqui, Salmo 134. Esse mesmo Davi, adorador, feliz, dançador, gritador, poeta. Davi era o cara. Bendizei ao Senhor, vós, todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor das horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia. Davi sabia que a adoração era algo importante no meio do povo de Deus. E aí ele vem no Salmo 135, é longo, vamos ler só 3 capítulos, diz, aleluia, 3 versículos, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Eu li esse texto aqui e fiquei pensando, a gente pode adorar a Deus porque Deus é bom, já era suficiente. E aí, mas tenho mais, assim, é agradável, é bom para a gente também. Sabe como? Também é bom para a gente adorar a Deus. Faz bem para mim adorar a Deus. Mas vamos continuar. Continua e abre a sua Bíblia agora, aqui, numa situação um pouco mais complicada de adorar a Deus. Vamos lá para o livro de Abacuque, todo mundo conhece muito bem, a maioria aqui. Vamos ver aqui Abacuque, porque talvez, volto a dizer, talvez essa também seja a verdade de alguns aqui hoje. Talvez você não esteja celebrando um recomeço como Davi, ou um retorno da presença de Deus no centro da sua vida. Talvez como Moisés, você não esteja aqui hoje celebrando uma grande vitória de Deus na sua vida, ou uma grande libertação. Talvez você esteja aqui como Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor,
e exulto no Deus da minha salvação. Eu, quando leio esse texto de Abacuque, eu lembro daquela senhora lá na Vila Ipiranga. Eu lembro daquela velhinha. Porque esse texto de Abacuque, vamos dizer assim, é um pacote, aspas, de desgraça. Acho que Abacuque aqui, ele quase que fecha o círculo, meu. Porque quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ele já começa dizendo, ainda que não haja possibilidade de cura. Porque a figueira, para a nação de Israel, produzia as pastas de figo, e as pastas de figo eram usadas como remédio, como cura. Então Abacuque está dizendo aqui, ainda que a enfermidade não tenha cura, ainda que haja, sabe, uma enfermidade, ainda que eu esteja enfrentando uma enfermidade sem nenhuma possibilidade de cura, já é uma pancada, é ou não é? Já dá logo um, opa, ainda que não haja mais alegria, ainda que não haja mais alegria, ainda que não haja mais fruto na vide. Se não tem fruto da vide, significa não tem uva na parreira. Se não tem uva na parreira, significa que não tem vinho sendo preparado. E se não tem vinho sendo preparado, significa não há alegria. Porque o vinho é uma figura de alegria dentro da nação de Israel. Então não tem vinho, acabou, não tem vinho. Então acabou a alegria. Abacuque então diz, ainda que não tenha cura para a minha enfermidade, ainda que não tenha mais alegria na minha vida. Está ficando sério, não está não? E ele continua dizendo, ainda que acabe a luz, ainda que acabe a luz, ainda que o produto da oliveira minta. O produto da oliveira a gente sabe que é a azeitona, que uma vez espremida produz óleo, e esse óleo não apenas representa o Espírito Santo, mas representa para a nação de Israel a possibilidade de luz, porque era esse óleo que alimentava as lamparinas, ou os lampiões. Então não ter óleo significa não ter luz, ainda que a minha vida esteja fadada à escuridão. Está ficando sério, não está não? E ele continua, ainda que não haja o mantimento básico, ainda que não haja o básico, não é o chantilly, ainda que falte o chantilly, não, o básico, a paçoca de carne, comi isso ontem, né? A carne amassada no pilão com farinha de milho, vocês são de Goiânia, sabem disso. Ainda que não tenha mais pamonha, ainda que não tenha mais o básico, porque ele diz aqui, ainda que os campos não produzam mantimento, isso significa, ainda que haja fome, ainda que haja uma fome sem possibilidade de ser saciada. Então ele diz, não vai ter mais cura, ainda que não esteja mais cura para a enfermidade, ainda que não tenha mais alegria para a minha vida, ainda que não tenha mais luz para mim, ainda que eu esteja com fome, sem possibilidade de ter essa fome saciada, ainda que não haja mais cobertura, ainda que não haja mais proteção. Quando ele fala das ovelhas, que produzem a lã, que era essencial para a cobertura e para a proteção. E ele continua, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, que nos currais não haja vaca, não tem mais alimento mesmo, porque não tem nem o trigo e nem a carne. Isso significa fome. Todavia, eu me alegro no Senhor. Ah, meu irmão, essa não é uma adoração comum. Essa não é uma adoração comum. Essa não é uma adoração que é facilmente encontrada. Um ou dois apenas desses itens é capaz de chafurdar a gente dentro da cadeira, e enquanto os irmãos estão adorando, a gente vai estar se afundando. Eles não sabem que eu estou com fome. Sabe como? Ele não sabe que eu estou enfermo. Uma ou duas dessas circunstâncias já é completamente suficiente para